Vamos lá, vamos começar, tá? Agora a falar de uma história com um final feliz, né? Sim. A gente vai falar de um Vitória que mais uma vez entrou no campeonato com um objetivo muito claro de permanecer, né? Um objetivo muito claro de conseguir de fato se estabelecer e criando raízes, Fred, dentro da Série A, né? E queria que você resumisse aqui pra gente o que é que tem de mais relevante, o que é que tem de mais importante nessa história da permanência do Vitória. Simbolismos, tá? São importantes nesse momento, mas também adequação à sua realidade. E eu vou tratar tudo o que aconteceu com o Vitória nessa Série A e na Série A de 2024, tá? Dentro do contexto de adequação à realidade. E aí eu não estou falando do trabalho de Fábio Mota, que fez dois elencos em 2024 e em 2025, dois elencos dos quais eu tenho restrições consideráveis ao perfil técnico de parte desse elenco. Eu não vou falar em adequação à realidade do trabalho que Carpini fez em 2024 e do espetacular trabalho que Jair Ventura fez em 2025. Para mim, a maior adequação à realidade que eu quero trazer aqui é o do Vitória em relação ao próprio Vitória e, sobretudo, o da torcida do Vitória em relação ao que significa o campeonato que o Vitória está jogando Muita na compreensão, Série A. muita Muita. compreensão. Foi o campeonato 2024. E se alguém tinha expectativa que em 2025 o Vitória daria um passo além, não deu. Nem a torcida. E se não deu, não tem problema. Que continue fazendo uma batalha por vez, uma batalha em cada jogo, Eu pensei que tu ia tá? falar o cinema, uma batalha após a Uma outra. batalha após a outra, né? Que é o filme favorito ao Oscar, por enquanto, nessa temporada. Mas, pra mim, é isso. São batalhas vencidas, sabe, Celso? Jogo após jogo. Então, assim, é uma torcida que, quando começou a Série A de 2024, foi para os jogos consciente de que precisava daquela vitória, daquele ponto, se preciso fosse, para não cair. E que esse ano tomou a maior goleada do Campeonato Brasileiro. Não sei estatisticamente se é a maior goleada que o Vitória já sofreu na Veja, Série A. é claro que é. Claro que é, Veja, né? e é a maior da história dos pontos corridos, que superou 7-0, já tem acontecido acho, duas vezes. Uma com o Bahia, eu acho que outra com o Goiás e Juventude, se eu não me engano. E uma das maiores da história do brasileiro, e que em determinado momento pareceu que ia igualar o recorde, ia bater o recorde, porque o recorde é um 10-1. Isso. O Vitória toma 8-0. E o que é que acontece na rodada seguinte? Casa cheia. 28 mil pessoas e vitória por 1-0. Deixa eu fazer uma pergunta agora, Fred. Ah, Para vocês tá, dois, inclusive. E Vilar, por favor, também fica à vontade. Fred fez um resgate ali para a temporada 2024. Dá pra gente puxar um pouquinho mais para trás essa relação? Tipo, o que houve de reação do Vitória dentro da Série C? O que houve de, não vou dizer reação do Vitória na Série B, mas assim, de ter um campeonato mais tranquilo até do que se esperava, de Total, alguma forma. total. Você acha que esse resgate dessa relação com a torcida vem desse período mais ou Eu acho que o menos? resgate, Celso, ele vem do capítulo Série C, que o Vitória estava lutando contra o rebaixamento e conseguiu a oitava vaga. Mas na Série C isso é comum, tá? Tá. E Vitor Vilar pode complementar um pouco sobre a Série C nessa história. Mas eu acho que a Série B não seria, mas acabou sendo um capítulo à parte. Por quê? Ah, Porque o Vitória largou com 5 vitórias. aham. Então, assim, o que veio depois de 5 vitórias, eu não posso dizer que a torcida teve um comportamento de uma batalha por jogo, Aham. porque quando você larga com 5 vitórias, você já tá o comportamento de meu time vai subir, eu vou apoiar porque meu time vai subir. Certo, Certo? entendi. Eu cravei, inclusive, na época. Porque, pra Entendi. mim, um time do porte, não é qualquer time que ganha 5 jogos, mas um time do porte do Vitória numa Série B ganhar 5 jogos, é muito difícil não subir. Tá? Hum. É muito difícil não subir. Mas, seja como for, Celso, se foi a Série C que ensinou, tá?
se foi esse mergulho, a segunda vez que o Vitória, né, cai para uma Série C, se foi isso que ensinou, talvez tenha sido. Mas, muito mais do que o Ceará, o Fortaleza, o Sport, o Juventude, o Criciúma ano passado, os times que foram rebaixados ano passado, muito mais do que eles, o Vitória foi quem mais batalhou cada jogo como se estivesse decidindo a permanência. Cada vitória foi defendida, porra, se agarrando nelas. Cada empate foi chorado, foi sofrido. Tudo o Vitória tratou com a... Não é frieza porque foi tratado com paixão, mas parece que teve frieza. Porque no final das contas, esse comportamento da torcida de relevar jogador ruim, tá? De perdoar jogador que entra e é expulso, como o Dudu, tá? Que entra, atrapalha, tá perdoado, volta pro jogo, sabe? De aceitar toda a precariedade técnica, a forma de jogo que Jair Ventura precisa implantar. Então, para mim, a essência tá aí, Celso. Você precisa aprender que o campeonato que você joga é esse. Talvez daqui a 2 anos, se continuar permanecendo, daqui a 3 anos, Vitória pare e possa dar um passo além desse estágio. Mas não vai ser 2026 também não. Sabe por quê? Porque em 2026, os 12 grandes, os 12 mais tradicionais, os 12 de maior recurso histórico, estarão. O Bahia continua sendo, não é mais o rival que o Vitória conheceu a vida inteira. O Bahia não é mais o rival que o Vitória conheceu a vida inteira. Tem uma pergunta sobre isso, na sequência. O Bahia é um time muito mais próximo aos 6, 8 mais ricos do Brasil do que o Vitória. Tá? O Red Bull Bragantino não é mais o Bragantino. E o Atlético Paranaense, já há algum tempo, é um time muito mais para a primeira página do que para essa região. No final das contas, sobram 5 times. O Mirassol você está incluindo aqui, né? E um deles é o Mirassol. Você vai ter ano que vem o Mirassol, o Vitória, tá? Remo, Curitiba Atlético. E Chape. Atlético já botou lá E Chape. cima, Esses 5 times, E se um desses se cair, dos outros 15 é surpresa. Os 4 candidatos ao rebaixamento do ano que vem são Mirassol, Vitória, Curitiba, Chape. Mas ainda que você considere como esse ano que É. Santos e Internacional entraram nessa briga, aí você bota pelo menos um. Sempre tem, o Vasco Então, dança por ali. O Vasco, é porque nessa última rodada tinha 2, mas assim, o Vasco não tinha mais chance, mas querendo ou não, acabou em 14º. Acabou indo para a Sul-Americana, inclusive. Aliás, pode ir para a Libertadores pela Copa do Brasil. Mas eu digo assim, mesmo que se você incluir um time desse, a tendência é que as outras 3 vagas continuem sendo ocupadas por esses 5. Eles podem não ocupar 4, mas dificilmente deixarão de ocupar pelo menos 3. Então, assim, tem esse cenário. Eu acho que esse período de adaptação do Vitória, até antes de devolver para Vilar, ele é natural. Quando o Fortaleza sobe para a primeira divisão, porque o Fortaleza acaba quebrando muito essa lógica. O Ceará, quando teve aquela sequência de 5 jogos, as primeiras campanhas, elas são de permanência, assim, de batalha. O Fortaleza que estreia já fica de 9º lugar. Aí daqui a pouco o outro ano foi até dificuldade. Escapou pelo saldo ali com o Vasco. E depois engata 4 sequências de G10, incluído o G4. Mas para todos os outros clubes, você pega o Sport, que também ficou 5 anos. O primeiro ano de 14, é um 14º ali no meio da tabela. Então esses 2 primeiros anos do Vitória é como se fosse assim, se acomodando com a realidade econômica atual. Até começar a ter um pouco mais de fôlego para qualificar melhor o time, porque a impressão que dá é que o Vitória, ainda que tenha feito aquisições, mas aquisições de 3, 4, 5 milhões de reais. A turma está comprando 12, 15, 20, Exatamente. 30 milhões, assim. É o Ceará, é o Vitória comprando mais do que ele costumava, e sobretudo nesses últimos anos, foi bater na 3ª divisão, esteve na 2ª divisão naturalmente. O que é muito para o Vitória é muito pouco para os outros. Então, até que o Vitória consiga dar esse passo, esse estilo de campanha, talvez seja um padrão. Mas assim, meu irmão, se for para ser assim, Vilar, assim, não tem problema. Não tem problema. O campeonato é muito angustiante, na verdade. Mas assim, tá dando certo, velho. Deu certo da C para B, da própria B para A. Porque ainda que o Vitória tenha largado com 5 vitórias, como o Fred falou, mas quando a gente foi mas o ano do Vitória era terrível ali. Nada. Era terrível, horroroso. Absolutamente nada indicava que o Vitória ia ganhar 5 jogos naquela largada. Passou o tempo parado, não se classificou nem pra semifinal do Baiano. Então, assim, são alguns anos jogando no limite e conseguindo tudo.
Na C subiu, na B foi campeão, na A permaneceu, foi na Sul-Americana. O objetivo desse ano era, pelo menos, imagino eu, repetir a Sul-Americana do ano passado. Mas da forma como estava andando, meu irmão, não vai fazer falta, não. Ainda tem outro detalhe, tá Vila. Não sei nem se você tá ligado, com a nova Copa do Nordeste, o Vitória é o único time do Nordeste da Série A da Copa do Nordeste ano que vem. O Vitória que tem essa lacuna que não ganha a Copa do Nordeste desde 2010. Como o Bahia vai para a Libertadores e os outros foram rebaixados, e o Vitória não está em torneio internacional, o Vitória é o único time. O único time ou seja, larga tendo muito mais receita do que todos os outros, assim. Só não sei se vai conseguir jogar com os titulares. Por causa da própria demanda que a Série A gera, né? Mas na fase final, isso vai valer também para os outros da Série B. Sim, claro. Mas é porque, veja só, tá aberto. Concordo, mas em algum momento, a mescla de quem tem um elenco de Série A tende a ter. Total. De você pegar uma pecinha daqui, bota um ali, enfim. Total. Mas isso é mais para frente. Veja, o Vitória, é bom até ter citado a Série C, porque eu vejo, a gente chama aqui em Salvador, né, ficou uma coisa meio conhecida assim na torcida do Vitória, que é a geração colossal do Vitória. A gente fala que há uma torcida do Vitória nova, um perfil novo de torcedor, que a gente chama de geração colossal, que nasceu ali no momento de maior dificuldade da Série C de Então 2022. a gente tá certo, Fred, em traçar o Vitória essa linha para aí, né? Essa linha é perfeitamente traçada, assim. Quando o Vitória estava beirando ali cair para a Série D, né? O Vitória chegou a flertar com a Série D. Muito, inclusive. No mesmo ano que subiu. Isso. Exatamente. Tinha 2% só de chance de classificação para a segunda fase da Série C. Ali houve uma espécie de abraço, velho, da torcida do Vitória, de que o Vitória comprou, assim, houve uma mudança do perfil muito, muito, muito claro da torcida do Vitória. Eu que sou Vitória, vou ao estádio sempre, eu vejo que hoje a torcida do Vitória mudou o perfil dela, assim. Antes, era como qualquer torcida, assim, muito crítica, às vezes até fazia o caldeirão ferver mais ainda de pressão, de cobrança em cima do time. Agora a torcida do Vitória é uma torcida que compra as brigas do clube na maior dificuldade, assim. No momento de maior dificuldade, a torcida tá lá, apoia, a torcida lota o estádio. E, o do assim, Atlético Mineiro foi o maior exemplo. Assim, o maior exemplo. Toda torcida, Vila, toda torcida de massa tem seus momentos e alguns balizadores. E por exemplo, o Santa ter tido a média de 40 mil quando jogou a quarta divisão. É um absurdo, naturalmente. Assim. Mas botar 28 mil torcedores depois de levar 8-0, assim, sabe aquela impressão que você fala, ó, ao mesmo... Será que todo mundo teria conseguido assim? Será que todo clube teria conseguido se mobilizar para entender, ó, meu irmão, a porrada levou, todo mundo vai levar uma porrada do Flamengo, talvez não nessa intensidade, mas todo mundo vai apanhar e tal. É digerir isso aqui e a importância daquele resultado que na última bola o Atlético quase empata ainda, mas assim, aquela vitória tá na conta hoje da salvação, por exemplo. Isso. Não, 100%. Aquela vitória e é assim, fundamental, é crucial. O Vitória, cara, eu vejo claro, né, todo time de massa tem esse abraço, mas houve uma mudança do DNA do torcedor do Vitória, do comportamento do torcedor do Vitória muito grande. Isso se reflete nos números. Eu vejo vocês destacando, né, em alguns programas já destacaram esse ano, o crescimento do número de associados do Vitória. De sócios e do público presente, as duas coisas. Verdade, muito verdade isso. Eu nunca achei que o Vitória ia passar na marca dos 30 mil, velho, porque não era do comportamento do torcedor se associar. E agora o Vitória, se quiser encher o Barradão só com check-in, ele enche. Sabe? É um negócio assim, uma mudança surreal do abraço do torcedor do Vitória. De você conseguir mobilizar a torcida no momento mais difícil para fazer o aeronego, que é levar a torcida para lotar o aeroporto. Era uma coisa que já acontecia no passado do Vitória, mas não com essa mobilização espontânea da torcida. Aquela coisa da torcida, após um 8-0 para o Flamengo, falar, velho, é a gente que vai levantar esse time aqui. A gente que é responsável por levantar a moral desse time após o 8-0 e fazer isso. Fazer um corredor rubro-negro antes do jogo, fazer o que fez na entrada do campo. E eu falei na live com o Fábio, para mim, aquela vitória do Atlético Mineiro foi muito importante, ela foi conquistada pelo torcedor. Assim como o que o Mirassol, né, o 2-0 sobre o Mirassol agora nessa reta final, cara, foi muito torcedor. Hoje, contra o São Paulo, foi muito na empurrança do torcedor. Uma coisa assim, tanto é que eu acredito muito, cara, essa permanência, para mim essa permanência ela é inacreditável, porque eu vi o Vitória
muito próximo de ser rebaixado esse ano. Aham. Os erros que o Vitória acumulou esse ano foram surreais, assim, os problemas que o Vitória teve. Mas só para retomar, né, o que eu estava falando, e depois eu vou falar sobre isso. Cara, nasceu ali em 2022, no momento da maior dificuldade do Vitória de flertar contra a série D e 2% de chance só de passar, nasceu ali a tal da geração colossal, que é essa geração que abraça o Vitória e encara cada jogo como uma guerra, que é o que Uhum. vocês trouxeram. Uma De batalha. fato, nasceu ali naquela série C. No ano seguinte, aí teve o acesso e tudo mais, né? Foi coroado esse movimento do Vitória Colossal com o acesso. Na Série B, né, no ano de 2023, o Vitória começou muito mal o ano, mas muito mal. Foi eliminado na primeira fase do Baianão de novo, caiu na Copa do Nordeste, o Vitória perdeu na primeira fase da Copa do Brasil para o Nova Iguaçu. Parecia que ia ter uma Série B para brigar para não cair para a Série C de novo. E aí começou daquele jeito, né? Enfim, e aí o Vitória não realmente assim não sofreu tanto na Série B, fez uma Série B muito tranquila. E aí na Série A, o Vitória de 2024 começou muito mal a Série A de 2024, corrigiu a rota com o Carpini. E esse ano, para mim, foi o ano em que o Vitória teve que corrigir a rota, só que corrigiu de maneira mais tardia. Assim, nos últimos 4 anos, nas últimas 4 temporadas, o Vitória sempre teve que corrigir a rota no meio do caminho. Na Série C, foi naquela arrancada final para a classificação para a segunda fase. Na Série B, foi já mais para o começo do ano, após o Baianão, o Nordestão, e aí quando começou a Série B, houve aquela correção de rota, com a chegada de Léo Condé, alguns reforços, o Vitória corrigiu. Em 2024, foi aquele início horrível de Série A demissão de Léo Condé, a chegada de Carpini, e aí corrigiu a rota. Esse ano, o Vitória só foi corrigir a rota muito tardiamente. Por isso que, para mim, o Vitória era assim muito candidato a rebaixamento. Sim. Porque demorou demais para corrigir a rota. Só foi corrigir a rota após a chegada de Jair Ventura, velho. Sim, sim. Foi Isso quando foi encontrou, muito... conseguiu estabelecer um jogo competitivo que faz sentido com o campeonato e com o elenco com o elenco com o qual o Vitória joga, né? Mas aí, Celso, e Vilar, o ponto-chave, pelo menos para mim, é que, por exemplo, o Fortaleza fez aquilo que a gente ia falar naquela hora, Fred. Eu só vou deixar para falar mais para frente. Um dos paralelos, assim, o Fortaleza, ele também teve 3 trocas, teve 3 técnicos, 2 trocas de comando. De Vojvoda para Paiva e de Paiva para Martim Palermo. Aí o Vitória, ele passa por isso, mas ainda tem o Rodrigo Chagas. O Vitória ainda teve essa questão. 2 jogos pós-efetivação, né? Uma escolha estranhíssima. Por isso que Fábio Mota tem seus acessos, mas tem seus erros também. Esse é muito grave, inclusive. Porque ainda que fosse só um discurso para dizer que está efetivado e na prática não fosse, tivesse... Mas perdeu 2 jogos. Mas é o que foi dito, né? E assim, no mínimo não arrumou um treinador para o segundo jogo. A gente falou aqui algumas vezes, e é preciso ser justo até com o que a gente já trouxe, que teve na reta final, Vilar, tanto Vitória quanto Fortaleza, o trabalho de Jair Ventura no Vitória e de Palermo no Fortaleza, eles já estavam respaldados, independentemente do que acontecesse com os 2 times sobre a zona de rebaixamento. Se tivesse sido o contrário hoje, caindo o Vitória e permanecendo Fortaleza, a análise dos treinadores, do trabalho dos treinadores, eu acho que seria basicamente a mesma. Ninguém dizer, Jair Ventura levou o aproveitamento do time a uma escala enorme para o que era. O de Palermo a gente já viu, já está no bloco anterior, mas se você está vendo no corte, o de Palermo vai bater 54%, era 20%. Os 2 são o mesmo aproveitamento. 54,7%, 54,9%. Ou seja, na mesma faixa de 54%. Então, assim, os trabalhos foram excepcionais e de vez em quando o tiro em Jair Ventura era mais certo do que o de Palermo. O de Palermo é o seguinte, o de Palermo é um acerto do Fortaleza, porque um treinador estrangeiro chega e no primeiro trabalho já faz isso aí. O de Jair Ventura, depois da correção de rota, teve a efetivação de Chagas, de Rodrigo Chagas. Na hora que o Vitória vai corrigir a rota, aí o Vitória foi no sniper. Eu disse, meu irmão, quem é que resolve esse tipo de campanha com esse perfil de time? E aí poderia não ter dado certo, mas tá muito claro que a chance de não responder também é muito baixa com Jair Ventura. Pelo menos responder a isso aí. Não, de responder no mínimo a você entrar no campeonato. Total, se você ser competitivo. Isso. Vilar, eu tenho uma pergunta para você. Assim, pode falar mesmo, por favor, querido. Eu só queria pontuar também que, assim, cara, esse ano, velho, assim, esse abraço à torcida que eu tô falando, né, da geração colossal, ele foi colocado muitas vezes à prova.
assim, esse ano foi o ano em que, de fato, o Vitória deu todos os motivos para a torcida largar. Tipo assim, encher o saco e não dar mais esse apoio que se viu até o final. Porque o Vitória, assim, veio de um ano, essa temporada do Vitória foi uma temporada vergonhosa. Uhum. Se cai, é uma tragédia. Assim, a queda amenizou a temporada muito ruim do Vitória. É bom lembrar que o Vitória fez o Campeonato Baiano, beleza, chegou à final, mas não conseguiu em momento nenhum competir Ser com o Bahia, assim, competitivo, não né? conseguiu ganhar do Bahia, não foi bem. Na Copa do Nordeste, o Vitória foi eliminado pelo Confiança, assim, que bateu na final, né? Foi chegar à final e tudo mais, mas foi eliminado em casa, 1-0, no jogo horrível do Vitória, horrível. Foi uma eliminação vergonhosa. Foi eliminado da Copa do Brasil para o Náutico, em casa, no Barradão, perdendo 2-0. Mais uma eliminação assim vergonhosa. E a eliminação mais vergonhosa de todas, que foi a da Sul-Americana, em que o Vitória foi eliminado porque o Vitória quis, né? O Vitória foi eliminado com um gol contra do Vitória, que era o único cenário que podia eliminar ele. A do Confiança também, mas realmente a da Sul-Americana é pior. A do Sul-Americana foi uma das coisas mais patéticas que eu já vi. Foi surreal. E além disso tudo, só para finalizar, além disso tudo, esse time que se salvou hoje, para mim foi uma loucura, assim, um roteiro surreal, porque esse time na Série A, esse time perdeu do Santos em casa, esse time ganhou um jogo à Vera, né? Vamos colocar assim, um jogo à Vera, fora de casa, na Série A inteira. Foi do Santos. Porque o outro jogo foi do Sport, Sport já largado. Foi o segundo jogo que ganhou fora de casa. Esse time só ganhou um jogo fora de casa, que foi do Santos. Na Série A inteira. Quer uma estatística? Esse time perdeu do Santos em casa. Tira os 3 do Sport. Não, eu ia dizer exatamente isso. Quer uma estatística? O Vitória... porque o Vitória não ganhou no Barradão. Mas considere enfrentar o Sport no Recife. Ceará e Fortaleza não ganharam. Bota 2 pontos em cada um. Pronto. Complementa isso aí. Mas cada um deles, coincidentemente, ganhou 4. Ceará, Fortaleza e Vitória. Mas só o jogo do Recife, porque você vai para esse momento. E Fortaleza teve o gol da safada aí daqui anularam, né? Vou fazer uma pergunta para sendo que, Vilar. Só para finalizar, esse mesmo Vitória tomou 8-0 do Flamengo. Esse Vitória, na penúltima rodada da Série A, tomou 4-0 do Bragantino. Esse Vitória entregou 3 jogos em casa de maneira surreal. Que entregou para o Sport, depois entregou para o Palmeiras, estava ganhando 2-0. E para o Juventude. Mas surreal, isso que você falou do Bragantino agora, tava passando batido que o Vitória levou um 4-0. Mas aí eu achei que já tava no automático, para lamber as feridas. Mas é 4-0, mas só tá no automático. Porque é o Vitória. Com o Jair. Com o Jair, que a gente já sabia que ia passar por cima e pronto. 4-0 com o Carilho hoje era 0. Esse jogo aí não saia nada. Então, assim, essa engrenagem, eu já tinha até esquecido que o time levou 4. E simplesmente não parece. Agora, Vila, minha pergunta para você, não sei se eu vou fugir um pouco aqui do roteiro, e é uma pergunta, de certa forma, um pouco desconfortável de fazer e de responder, imagino, Vitória, imagino, Vila, mas eu acho que ela é pertinente porque não sei o peso que você dá para a rivalidade dentro do futebol, mas eu acho que é importante. Eu acho que a rivalidade ela compõe um cenário que faz parte ali do dia a dia dos clubes e que ele interfere diretamente na sua atuação, por mais resistente que as torcidas, de maneira geral, sejam em aceitar que você sofre influência, de certa forma, pelo seu rival. A gente teve um debate muito acalorado, alguns debates acalorados sobre, quando a gente falou sobre isso com a relação entre Ceará e Fortaleza, né? E eu queria saber, Vilar, se no caso da torcida do Vitória, essa geração colossal, qualquer coisa que seja, a gente pode fazer algum tipo de paralelo com o novo Bahia, com o Bahia SAF, com o Bahia City, um time que o Vitória esteve acostumado a rivalizar a sua história inteira, que teve superioridade, sabe, assim, incontestável sobre esse rival durante uma boa parte aí da história, uns bons anos, e que agora, a bem da verdade, como nós que também enxergamos o Bahia, de certa forma, como rival, a gente conclui que foi para um patamar que eu não consigo alcançar mais. O Sport não consegue mais alcançar o Bahia. O Fortaleza teria que se reinventar novamente e inventar uma forma de captar, de fato, os recursos ali que a SAF pede para poder virar esse jogo. Eu não vejo, a bem da verdade, nenhum clube aqui da região conseguindo chegar perto do Bahia, a não ser que as coisas mudem radicalmente, venha um novo investimento, que eu nem acho que seria o caso do Vitória, tá?
que eu nem acho que um novo investidor gigante de uma SAF viria colocar algo no Vitória justamente porque já tem ali o Bahia se consolidando nesse mercado. Então, queria saber como a torcida do Vitória se relaciona com esse novo Bahia, certo? Com essa nova fase da rivalidade e se, de alguma maneira, esse novo Bahia, ele interfere, ele age de alguma forma para produzir essa geração colossal que você está falando e essa aproximação, essa sinergia entre torcida do Vitória e time. Eita, ele está no silencioso agora, ou então vamos testar novamente aqui. Fala aí, por favor. Não ainda. Vê se é alguma coisa aí de áudio ou se é alguma coisa... Aconteceu a mesma coisa com o Minhoca, não foi? Tenta, por favor, querido Vilar, tenta sair e entrar novamente aí no link da nossa live. E aí, Celso, eu aproveito, tá? Vamos. Assim como a gente fez quando o Minhoca ficou no silencioso, eu aproveito para trazer um pouco de estatística, tá? Primeiro, esse cidadão aqui, tá? Impressionante. Que é, de fato, especialista. A gente teve um debate, Celso, no React, sobre o fato de Jair Ventura ser o melhor treinador possível para essa região do campeonato. Para a região do campeonato que o Vitória está inserido, tá? Para essa região que o Sport está inserido, que o Ceará está inserido, que o Curitiba está inserido, que o Goiás está inserido, que o Fortaleza possivelmente vai passar a regularmente ser inserido, tá? Que o Juventude... Vasco? Não, o Vasco... Eu acho. Tem uma tendência, mas ok, pode ser que o Vasco está mais para isso do que mais um pé aqui do que lá. Tá? A transformação do Vasco não veio, mas vou aceitar tratar o Vasco nesse contexto também, tá? Jair Ventura é um especialista, Celso, nesse tipo de campeonato, tá? Sabe quantos anos de carreira Jair Ventura tem? 11? 10 anos de carreira, basicamente. 10 anos. 10 anos de carreira, Parece basicamente. mais, Não parece mais. Parece. Não tem muito mais que isso, não. Não, Se foi 10, 11, é por aí. Eu fui baixando para poder... Aquele Botafogo que foi para Libertadores Não é isso? é por aí, né, Cássio? É exatamente 15, né? É 14, né? 14, 10, 11 anos de carreira. Salvou do rebaixamento Botafogo, Sim. Sport, Juventude, Goiás Só. e agora o Vitória. Vamos descartar o Botafogo? Isso. Mas dá Que- para entrar, porque Naquele é tempo outro total, Botafogo. mas é porque naquele contexto ano também Era depois Botafogo, gastou. Botafogo Origem. Mas gastando como Custo se não, né? Mas enfim. Salvou um Botafogo, mas Sport, Juventude, Goiás e Vitória. Todos esses não foi pegando na boa, não, tá? Pegando situação problemática, dando uma cara, Celso, a esses times que é vital. Não é uma escolha. O que Jair Ventura faz não é uma escolha, tá? O que Jair Ventura faz é aplicar o remédio na dosagem certa onde existe uma ferida, onde existe um problema, tá? É um estilo muito particular, que a gente até brinca e chama de venturismo, às vezes de protocolo Jair, tá? Mas que é fazer o que o Vitória faz, tá? Alô. Acho que agora voltou. Jogar do jeito que o Vitória tem jogado. Aprendeu a jogar. O Vitória rapidamente se moldou a Jair Ventura, tá? E isso fez com que o Vitória reagisse no campeonato. E nesse recorte de Jair Ventura, fechasse com 54,7% de aproveitamento. Cássio já citou, mas eu vou repetir aqui. Jair Ventura, ele esteve nas mãos do Fortaleza. E o Fortaleza não trouxe porque, de acordo com a imprensa cearense, a notícia da negociação avançada repercutiu muito mal com os torcedores do Fortaleza. Existe um rótulo absolutamente injusto sobre Jair Ventura, que é até difícil puxar o fio de onde começa esse rótulo. De ser um cara, por exemplo, incapaz de fazer um time mais qualificado jogar. Porque é esse o rótulo que pesa sobre ele no final das contas. Porque não é possível... Aqui também teve, viu, Fred? Também teve, né? Porque não é possível que esse retrospecto,
com alguns trabalhos que a gente conheceu muito, muito de perto, como o do Sport e agora o do Vitória, com competência, com integridade, com Profissionalismo. bom relacionamento com o elenco, com valorizando o jogador que está em baixa, com extraindo virtudes do time. Ele Implementando uma filosofia rápido. Isso, resposta rápida, imediata às Rápido, vezes, muito imediata às rápido. vezes, lambendo feridas, né, como acontece, pô, você tomar 4-0 na penúltima rodada. Então, é um cara, Vou Celso, começar a chamar de Jair Penicilina. É. Chegou ali, meu amigo, uma dose, o bicho já tá... ele é um especialista. Que essa característica de ser um especialista não pode ser tratada como um rótulo depreciativo. Uhum. E alguns tratam. A torcida do Fortaleza reage. A torcida do Vitória não foi unanimidade, como o Vilar vai trazer. Tá? Eu sou questionado, Celso, regularmente nas redes sociais, no Twitter, sobretudo, porque sou um defensor do trabalho de Jair Ventura. E só nessa temporada, antes do Vitória, o Sport negociou com o Jair Ventura. E essa negociação, eu acho que merece um parêntese ser aberto aí depois. Fred. O Sport negociou com o Jair Ventura e Jair Ventura se colocou à disposição Isso. para vir para o Sport. Isso. Eles treinavam Avaí, estava no comecinho da Série B, tá aí no comecinho da Série A. Foi quando o Sport demitiu o Pepa, a 7ª rodada. Jair Ventura pediu R$450 mil ao Sport. Uhum. Tá? Ganhava pouco mais de 300 no Avaí. E até onde se falava, não ganhava em 30 dias, né? O Avaí, mas ele, ao saber que o Sport precisava de um remédio rápido, eficiente, Penicilina. que o Sport já estava afundado no campeonato, acho que tinha 3 pontos ali ou menos, ou 1 ponto só, Cássio. Só tinha 1 ponto, né? Só tinha 1 ponto do São Paulo. Não, tinha só um. Acho que tinha o do Fortaleza, tinha 3 pontos. Tinha 3 pontos até ali, tá? Então, quando o Sport negocia, já era algo emergencial. E ele precisava ter um ganho para trocar o Avaí pelo Sport. O que o Sport ofereceu para ele foi exatamente o que ele ganhava no Avaí. Então não fazia muito sentido ele ir para uma Série A, na situação que o Sport estava, para isso. E no fim das contas? O Sport pagou 600 em Antônio Oliveira. Isso. Então ele tinha razão. Tinha razão, Ele pô. tinha razão em Ele pedir tinha 400, razão. que 450 que podia negociar para 400. Ele tinha razão. Porque o Sport pagou 600 Por quê? a Antônio Oliveira, tá? E depois, antes de trazer Daniel, negociou com ele de novo. E trouxe Daniel também numa solução mais nesse caso aí, mais barata, tá? Negociou com Fortaleza. E Fortaleza não trouxe por conta de Aí, grife. grife. Rejeição. Tá? E aí eu devolvo a Vilar, que tinha caído, tá, naquela pergunta que você fez. Então, Vilar, eu vou pedir para que primeiro a gente encerre esse tema Jair Ventura para poder ficar redondinho. Isso. E aí depois de Jair Ventura você volta para o tema que Celso tinha trazido. Eu sou um defensor de Jair Ventura desde que Carpini saiu do Vitória. Eu acho que quando Carpini saiu do Vitória, já foi até tardiamente, porque eu acho que já existia uma dúvida muito grande em relação ao que Carpini podia tirar desse time antes mesmo do Mundial. Então o Vitória optou por ir para a pausa do Mundial com Carpini, para ver se ele, com os reforços que em teoria chegariam, que aliás é mais um detalhe de uma temporada terrível do Vitória, né? Que os reforços do meio do ano ninguém jogou. Eu acho que o único que foi titular foi Aitor, o espanhol, e Ramon, lateral esquerdo, mas muito por conta da necessidade de Emerson. Mas enfim, respondendo sobre Jair Ventura, eu acho que após a saída de Carpini tinha que ser Jair Ventura ali, e o Vitória teria uma outra reação no campeonato, de repente teria uma reação tal qual foi Carpini em 2024. Eu fui muito defensor disso aí. No entanto, Jair, ele traz eu não sei o que é, um rótulo, uma coisa assim com ele, de como se fosse um cara meramente bombeiro e um cara que tem que chegar realmente muito na reta final, ou um cara que tem prazo de validade. Eu acho que o que eu mais ouvi aqui na torcida do Vitória é que ele tem prazo de validade. Né? E foi a maior resistência ao nome dele, foi essa questão do em teoria, prazo de validade. Quando ele chegou, já depois de Rodrigo Chagas, inclusive, depois de um trabalho horrível de Carille, mas muito ruim de Carille mesmo, e depois de 3 jogos de Rodrigo Chagas, né, que conseguiu aquela vitória contra o Atlético Mineiro, mas depois foi uma derrocada terrível, inclusive perdendo do Fluminense em casa, com o Fluminense time reserva. Ali Jair Ventura, ele já foi mais aceito pela torcida do Vitória do que quando ele foi debatido, porque o nome dele chegou a ser debatido após a saída de Carpini.
ali foi debatido e não foi bem aceito também. Talvez, e o que eu mais ouvi foi em relação a um suposto prazo de validade de Jair Ventura. E ali, depois de Rodrigo Chagas, o nome dele já foi mais aceito. Só que todo mundo, e aí que é engraçado, Fred, todo mundo falava do seguinte: Jair Ventura é para encerrar o ano, salvar da Série B e não ficar para 2026. De jeito nenhum ficar para 2026, porque Jair tem prazo de validade dele é salvar o time na Série A e não começar o ano. E agora é impressionante como mudou o discurso. Que bom. Né? Depois esse grande trabalho de Jair Ventura. Eu sou fã dele, não só porque eu acompanho 45 minutos, vi tudo que ele fez no esporte, mas eu acho que o principal que Jair Ventura trouxe ao Vitória nessa reta final foi o brio dos jogadores, cara. O brio, assim, a vontade. É impressionante nesses jogos finais dele, né, na Série A, como o time estava coeso, o time estava focado, o time estava entrando em campo com a palavra certa, com tesão de jogar imenso e de sair dessa situação. Sabe? O jogo de hoje contra o São Paulo mesmo foi uma prova disso. O Vitória teve 20 minutos de que não foi na técnica. O Vitória fez muita força no São Paulo no início. Muito na força. Exatamente. Não foi na técnica, não foi nada. Foi na força, no abafa, na vontade, na garra. Isso foi o que Jair Ventura trouxe de volta ao time, fazendo o básico. Fazendo o básico, que é 3 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes e 3 lá na frente, para puxar uma transição, contra-ataque, fazendo o básico, que Carille não fez esse básico, Carpini não fez esse básico, Rodrigo Chagas não fez esse básico. E Jair Ventura assumiu. Quando ele chegou ao Vitória, eu achei interessante porque a chegada de Jair Ventura e o primeiro time dele, que foi o jogo contra o Grêmio, já mostrou que Jair Ventura chegou ao Vitória para o Vitória assumir o estilo de jogo que o Vitória era capaz de fazer nessa Série A. O Vitória era capaz de fazer o que nessa Série A? É jogar com 3 zagueiros, com 2 laterais fechando a linha de 5, com 2 volantes na frente da área para poder fechar e sair em velocidade quando fosse necessário, e 2 pontinhos lá na frente para puxar a jogada pelas laterais, e o centroavante guerreando na frente igual um doido, marcando saída de bola, tentando brigar pela segunda bola o tempo todo. Então, assim, o Vitória, a partir de Jair Ventura, foi quando realmente assumiu seu estilo de jogo. E aí, só para finalizar, deu tão certo, assim, acho que a torcida viu que Jair Ventura, ele é como se ele pegasse o elenco e falasse assim: galera, vamos esquecer tudo que aconteceu em 2025 até aqui, vamos esquecer qualquer rusga. Lucas Braga, zerou. Você está perseguindo, exatamente, zerou. Você está sendo perseguido pela torcida, eu vou colocar você em jogos fora de casa, vou falar com a torcida, vou dar o meu capital como treinador para tirar esse peso em cima de você, você vai entrando e vai ser importante para mim. Mateuzinho, você também está sendo muito cobrado, porque você é o referencial técnico da equipe. Não tem problema não, eu vou botar você no segundo tempo, você vai pegar o time adversário cansado, você vai poder fazer suas jogadas, e aos poucos você vai recuperar sua confiança e vai ser útil para mim. Entendeu? Ele foi recuperando os caras, velho. Ramon, que era um cara que estava super embaixo no Vitória, recuperou demais a confiança, voltou a jogar bem, nessa reta final foi importante. Thiago Couto. O próprio Kaiser. Como? Thiago Couto. Thiago Couto. Não, Thiago Couto espetacular. Né? Lucas Arcanjo saiu. Bote preço agora, viu? Bote preço pra ficar agora, porque do lado de lá a gentileza não Gabriel, não veio gentileza não. Fábio Mota disse que ia ajudar. Veio gentileza não. Fábio Mota disse que ia ajudar. Quando o Sport fez assim, não, esse Thiago aí e tal, esse Gabriel aí, a turma não aprovou muita ideia não. Capotou, aí, capotou. Basta fazer uma cobrança real que, tá que a gente vê a verdade aí acontecendo. Aí, ó. Aí. Cara, eu acho que Thiago Couto, se o Vitória vai fazer de tudo para ficar com ele, e ele começa 2026 como titular do Vitória. Hoje é isso. E só pra... É porque, assim, eu tô com uma dificuldadezinha de ouvir vocês. A gente tá te ouvindo. A gente tá te Agora, ouvindo. A gente só tirou você da tela que tá com problema na tua imagem, mas a gente consegue lhe ouvir bem. Tá tendo uma chuva radioativa. Fecha aí alguma coisa aqui não, né? Não, fecha e abre de novo, porque isso aí é conflito de porta USB, é a câmera, tá? Tira a câmera e bota ela de novo aí, por favor. Beleza, rapidinho. Mas estou lhe ouvindo bem. Agora vamos ver como é que Vilar retorna. Vou ver aqui rapidinho. Vamos lá, rapidinho. O som já tá ok, a imagem ainda não. A imagem não voltou. Alô? A imagem não voltou. Tu tá ouvindo a gente, Vilar? A gente tá te ouvindo. Tô ouvindo vocês, velho. Então vamos seguir. Vamos nessa. Aí, só pra
Rapidinho. Vocês vão me ver agora. Melhorou? Agora, Resolveu. jovem. Tá vendo aí? Pronto. Aí, só para finalizar, mudou muito, cara, a percepção do trabalho de Jair Ventura, tanto é que ele é o técnico, assim, eu acho que hoje ele é o técnico que a torcida compraria para iniciar 2026. Até Tanto porque joga dia que- 28 de janeiro a estreia da Série A. Ainda tem isso. E assim, um detalhe, no sábado, Tabela isso divulgada é um essa detalhe semana. muito importante, inclusive, no sábado tem eleição aqui no Vitória, para a presidência do Vitória. Você tem 2 candidatos, basicamente, né, Fábio Mota, o atual presidente, e Marconi Amaral, que é um ex-jogador do Vitória, inclusive, que é deputado estadual e vai ser candidato a presidente. Os dois já falam em manter Jair Ventura, assim, já são. O Fábio Mota é bem claro em relação a isso. Os dois já falam em manter Jair Ventura porque eu acho que ele conquistou a torcida. Hoje, na festa da comemoração, a torcida invadiu o campo e boa parte da torcida foi abraçar ele, Deixa eu foi fazer uma comemorar com pergunta ele. aí. Eu vi ele correndo. Acabei de ver esse vídeo. Eu vi ele correndo assim que acabou, em direção à torcida do Vitória, e ele fez alguma sinalização, não sei se foi um A que ele estava fazendo, ou algum tipo de hashtag, não consegui realmente identificar ali. Me parece, Era um pelo A, gestório, era um A. que era um A. Eu né? vi outros jogadores fazendo A. Mas eu senti também uma coisa muito efusiva ali dele. Era algum recado ali? Era um desabafo? Ou era comemoração junto com a torcida? Eu acho que foi comemoração junto com a Tá. torcida. Assim, Jair, vocês conhecem também, né? Apesar dele ter trabalhado no esporte na época em que não tinha torcida, mas assim, cara, ele é muito, muito pilhado e muito elétrico em campo, né? E essa parte dessa reta final da Série A, ele comprou muito com a torcida, assim, ele fechou muito com a Tá. torcida, ele elogiou demais a torcida. Então, nessa reta final, ele entendeu que a torcida era muito importante para pressionar os adversários, para empurrar o time em campo, nessa questão motivacional. Então, acho que no final ele foi extravasar ali com a torcida, foi comemorar. E engraçado, assim, tá rolando um corte, né, de que Bom, primeiro, assim, a torcida, vocês entenderem, né, a relação como tá boa, a torcida, no final, comemorando ali, começou a gritar, Jair, 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 e ele agradeceu e tal, o pessoal reconhecendo, né, que de fato ele foi muito importante nessa reta final. E teve um corte, né, tá rolando um corte aí nas redes sociais, da entrevista pós-jogo, né, o repórter do Premier entrou em campo e aí entrevistou Jair, e aí ele tá dando entrevista, a torcida que invadiu o campo começa a abraçar Jair, Eu vi. interrompe a gravação Eu vi esse da corte. entrevista, esse corte é muito bom, e o torcedor falando, cara, esse aqui é o cara, porra, tá, não sei o que, esse aqui é Fizeram a foda, tatuagem blá, por blá, blá. aqui, vice. Por aqui até Oi? tatuagem Para rolou. aqui até tatuagem fizeram. Até tatuagem a turma fez aqui. De Jair, né? Foi, Daqui a foi. pouco vai rolar isso aqui também, velho. Capaz. E ele falando, né? Ele dedicou, assim, ele falou, cara, isso aqui mostrando pra torcida, né? Isso aqui foi fundamental pra gente, isso aqui é foda e tal. Ele usou até esse palavrão. Tá valendo, Mas aí tá liberado. ele já enfim, eu tenho certeza que qualquer que seja o presidente eleito, e acho que vai ser o Fábio Mota o favorito, Tendência, ele, né? ainda mais depois da permanência, tendência é essa certeza que situação. Jair fica para 2026. Celso, ficou em aberto aquela questão que você tinha falado, né, em relação ao Bahia, esse Super Bahia, literalmente, até porque até a roupa do Superman o Bahia vestiu Vestiu, é em verdade. 2025. Como é que fica essa relação, né? Se Porque tem os dois seguem na Série A, isso é importante moralmente para demais. sustentação básica dessa rivalidade, porque é aquilo, você enfrenta com as armas que tem, né, Vilar? E se você cai para a Série B, você deixa de Isso. enfrentar. No atual cenário do futebol, se o Vitória cai para a Série B, o Vitória deixa de enfrentar o Bahia. É. Não tem como enfrentar. Na Série A, enfrenta com as armas que tem. É a Isso. forma que eu vejo, tá? Veja, tem meu lado como analista, torcedor do Vitória, e tem o que eu vejo da torcida, assim, e que diferem muito. Eu meio que já aceitei, cara, que não vai dar para alcançar, assim, a diferença é muito, 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 muito grande, né? Muito, pô. grande mesmo. Pelo amor de Deus. Agora, não dá nem para Eu comparar. não tô falando assim, só do certamente, Vitória, não. Eu tô falando pro resto da região e pra boa parte do do Brasil. Nordeste. Pô. Do Nordeste, ponto. O Nordeste todo não alcança mais. Eu lembro de um vídeo que vocês fizeram esse ano, eu assisti todo e tal, muito bom, falando sobre o novo CT do Bahia, que está em construção. Não é que o Bahia precise daquele CT.
ele não tá precisando, ele tem um CT muito bom que é a Cidade Tricolor. É o que o City quer fazer, pô. Simplesmente o maior CT da América Latina. O CT mais moderno da América Latina. Então, assim, é um patamar diferente, cara. Eu já aceitei isso, sabe? Mas eu tenho que dizer também que a boca do jacaré, ela é perceptível na tabela da Série A. Isso está sendo muito perceptível. O Bahia, pelo segundo ano seguido, vai classificar para a Libertadores, né? Já classificou para a Libertadores. O Vitória brigou pelo segundo ano consecutivo para não cair. Então a boca do jacaré na Série A ficou muito. O que eu acho que não pegou ainda muito na torcida geral é porque Vitória e Bahia ainda estão fazendo jogos meio equilibrados, assim, quando se enfrentam, Os clássicos, sabe? né? Não é uma diferença tão grande ainda nos Com azar, clássicos. mas Ano se ficar na passado, Série A tem jogo. Na, meu. veja, É. na Série A jogo. foi 2-1 para cada. Se ficar na Série A Foi. tem jogo. Na Essa é a Série A, verdade. É isso que eu tô 2-1, dizendo. 2-1 Bahia na Fonte Nova, 2-1 Vitória Veja, no Barradão. a tendência é que nas próximas 5 edições da Série A, se os dois ficarem e o Bahia termine na frente nas 5, Mas tem jogo, meu amigo. Tem jogo. Tem jogo. Eu acho também. E tem um detalhe, assim, já tem um histórico em relação a isso, que o Bahia, ele já vem de uma projeção grande antes do City, né? Teve a época de Belintani, que o Bahia aumentou Mas muito aí sua é receita. reversível. Ali Não é não, o mesmo patamar do City. não, de Não, jeito não nenhum, é, pô. não. Ali é o Marcelo Paes. Certo? É o Marcelo Paes no Mas- Fortaleza, encaixou Abaixo ali. até, né? Aí numa época ruim do Vitória, Mas né? assim, o problema foi o Vitória, não foi o Bahia só, né? Isso, Bahia cresceu, Isso. tal, mas o Vitória afundou. E mesmo naquela época em que o Vitória estava afundado, não houve essa diferença tão grande nos clássicos. O Vitória, voltando da Série B, jogando em 2024, ano passado, foi campeão baiano com jogos assim muito, muito grandes em cima do Bahia, Mas tem um sabe? movimento assim, Vila, tipo, velho, ou a gente abraça, ou nós, torcedores do Vitória, abraçamos esse time em relação a apoio, mas em relação a quadro societário, em relação a chegar junto, fazer mais dinheiro chegar partindo de nós, ou realmente fica muito difícil ter jogo. É por isso que eu quero tentar entender se daí você consegue perceber algum movimento nesse sentido, ou se é simplesmente o Vitória pelo Vitória, sabe? Cara, não, eu acho que o que o Bahia tem influenciado muito no Vitória é apressar de uma maneira até preocupante uma discussão de SAF no Vitória. Tá, Então, por certo, exemplo, entendi. nessa eleição que vai acontecer agora essa semana, né, no sábado, a principal proposta, a principal discussão é em torno de SAF. Fábio Mota leva a SAF em torno de algo um pouco mais estruturado. Ó, vamos ter calma, vamos vencer os processos. E ele fala o tempo todo, cara, não adianta fazer SAF agora porque não tem investidor para investir no Vitória, não tem nada, assim, esqueça. O trem do City já passou, o Bahia pegou esse trem e agora tem que pegar um outro trem que não está aparecendo, não está passando pelo Brasil. E é verdade. A gente não está vendo o mesmo trem que pegou o Bahia, o mesmo trem que Não, pegou o esse Botafogo, momento ele está não tá passando paralisado mais. do futebol brasileiro. Está paralisado. As SAFs que estão sendo feitas no paralisado. futebol brasileiro não se adequam à realidade do Vitória. Ponto. Exato. O Vitória Ponto. está acima. Eu vou até além. Está muito acima do padrão de SAFs que está acontecendo nesse momento no futebol brasileiro. Um time como o Vitória tem que ficar longe de qualquer discussão. Para esse momento, Não é uma não de discussões teóricas e de organização pré-SAF. Isso você tem que estar pronto. Mas você não tem nem que perder muito tempo ouvindo propostas de grupos que não tenham uma capacidade de investimento de capital real. Não vou dizer em relação comparável ao do Grupo City no Bahia, porque talvez isso não aconteça mais. Mas algo que realmente tenha uma mudança da realidade do clube para ontem. Se for algo de nós não vamos chegar, nós vamos mudar de forma administrativa e o Vitória vai ter 10% de ganho a mais esse ano, 15%. Isso não existe. Isso aí para implodir e virar o de sempre é um passo, e se virar o de sempre sem você ter mais o seu clube e a sua história nas suas mãos, você perdeu tudo. E ninguém vai para um all-in de perder tudo sem sequer ter a chance de uma aposta que compense. O all-in, em qualquer coisa da vida, o outro lado do all-in é uma recompensa gigantesca. Você não pode fazer um all-in para ganhar 10% do que você tem, meu amigo. Que no caso do Vitória, nenhum desses grupos, dessas SAFs que estão sendo feitas hoje, cabem no Vitória, não. Tem que passar longe disso. também acho. Sobre isso que o Fred está falando,
faz muito sentido porque a gente vê aqui no Recife meio que fica essa impressão de que, pô, alguém tem é difícil, mas fica dizendo, ó, na hora que o Bahia teve, você não queria ter uma SAF tão distante do que o Bahia teve. Sim. Mas isso a gente tá a 800 quilômetros de Salvador. Imagine o Vitória na mesma cidade, vendo, passou o trem, beleza. Esse trem passou. Mas talvez existam deve existir outros trens desse tipo aí. Vai ter que talvez demore um pouco a passar da estação, mas assim, se contentar com menos não é a coisa mais fácil do mundo não para fazer a SAF de qualquer jeito. Então assim, é uma discussão muito interessante no Vitória, porque ao mesmo tempo vão aparecer ofertas, já que o clube está 2 anos de primeira divisão, vai se viabilizando, em vez de sucatear o clube para virar SAF, como muitos fazem, a valorização do clube para virar SAF, mas com o mercado que está nesse momento, vai ser uma SAF muito abaixo de qualquer uma dessas que estão perto do Bahia. Então, essa discussão vai existir, mas ela não pode ser. Ela não pode ser. Primeiro, eu acho que o torcedor. É por isso que eu estou querendo dizer. Na hora que Vitória e Bahia estão na mesma cidade, o torcedor do Vitória deve ter plena consciência que não vai aceitar qualquer coisa. Só 2 coisinhas sobre isso para finalizar. Da minha percepção daqui, né? Respondendo o Celso e amarrando isso aí tudo. Primeiro, o Vitória, ele tentou dar um passo sustentável, mas tentou dar um passo à frente esse ano 2025. Quer dizer, 2024, o Vitória fez um planejamento de permanência, ponto. O objetivo era permanecer na Série A e acabou. Então, montou o time para essa forma. O Vitória de 2025, o Fábio Mota falou isso foi expresso e executado, de dar um passo à frente, tentar adquirir mais direitos econômicos, por exemplo. O Vitória, ele adquiriu mais direitos econômicos, tudo bem, dentro de uma realidade extremamente sustentável, de um Claudinho, de um Renato Kaiser, de Lucas Braga, de 5 milhões, batendo no teto ali de 5 milhões de aquisição, mas foi adquirindo direitos econômicos com um passo de ousadia do Vitória, não montou aquele time de aluguel. E ele falou isso muitas vezes, a gente já não tem mais lá, a gente já tem lastro para não montar mais um time de aluguel. Vamos tentar na Sul-Americana fazer um campeonato melhor, vamos tentar chegar longe na Sul-Americana. Ele declarava que era o objetivo dele fazer um campeonato muito mais tranquilo, brigar lá pelo 10º lugar, brigar novamente pela Sul-Americana, era o objetivo do Vitória. Até mudar mesmo o estilo de jogo. Se você for observar, no ano passado o Carpini terminou o ano jogando da forma como Jair Ventura jogou aí. Exatamente da mesma forma. 3 zagueiros, 2 laterais, exatamente da mesma forma. Um jogo reativo, um jogo adaptado ao que o Vitória tem de nível técnico. No início do ano, o Carpini e o elenco do Vitória foram montados para tentar um jogo mais propositivo, um jogo mais ofensivo, um jogo mais de posse de bola, 2 zagueiros, às vezes um volante só. Então tentou fazer ali uma mudança até de postura do time em campo. O Vitória tentou dar esse passo e não deu, assim, não conseguiu. Ficou muito evidente que o Vitória não consegue dar esse passo mais. A não ser, e aí veio a discussão toda, como é que o Vitória pode dar esse passo? Porque o torcedor quer, acho que todo mundo quer que o Vitória dê esse passo, que o Vitória pare de brigar contra o rebaixamento todo ano, como aconteceu mais uma vez esse ano. Esse ano tentou dar esse passo dentro das possibilidades do Vitória e não conseguiu. Ficou muito evidente que, dentro das possibilidades atuais do Vitória, ele não vai conseguir dar esse passo de virar um time que fica ali no meio da tabela na próxima temporada, por exemplo, não com o que o Vitória tem à disposição. Então, para todo mundo, está meio que evidente, é meio que uma conclusão geral dentro da torcida do Vitória, que o Vitória só vai sair desse patamar, né, de estar brigando até a última rodada, como foi hoje, contra o rebaixamento, e fazer um campeonato mais saudável, mais tranquilo, a partir de um investimento de algum grupo externo, numa SAF do Vitória. Eu acho que isso está pacificado. Até o próprio Fábio Mota, que não era tão defensor assim de uma SAF, ele era mais do modelo estatutário de clube, ele já fala em fazer uma SAF. E ele já fala isso. Eu acho que todas as correntes políticas do Vitória enxergam que, para o Vitória ser um clube sustentável, até por conta de tudo que vocês falaram aí, né? São os 12 grandes na Série A. Aí você bota um Bragantino, você bota um Bahia, você bota o Atlético Paranaense. São 5 vagas só, irmão, para 4 que caem. Então, para o Vitória entrar nesse bolo dos 15 que já estão meio que garantidos, que certamente tem uma chance maior de fazer uma Série A tranquila, o Vitória precisa de um investimento externo, precisa de uma SAF, precisa de um investimento externo. Então isso está meio pacificado. A segunda coisa é o Bahia, a presença do Bahia, o sucesso do Bahia com o Manchester City, né, apoiando, com o Grupo City, melhor dizendo, tem apressado um pouco, a maior pressão para que o Vitória vire uma SAF é o sucesso do Bahia. É muito natural. E agora,
isso tem apressado um pouco, sabe, Fred, a discussão. E isso é um problema, isso é uma coisa que me preocupa. Nessa eleição de sábado, uma das chapas, que é a de Marconi Amaral, é uma chapa que chama Vitória SAF. Quer dizer, tem como uma grande premissa formar uma SAF no Vitória. E Marconi fala o tempo todo que ele, como ex-jogador, ele é catari naturalizado, ele tem contatos com a família do Catar e tal, não sei o quê. Já rola um burburinho completamente falacioso, completamente fictício, de que o grupo QSI do Paris Saint-Germain tem interesse em investir no Brasil e que o Vitória tem que aproveitar essa oportunidade de trazer o QSI para cá e tal. Galera, isso aí pega muito torcedor pelo coração, pega muita gente assim, tipo, vamos lá, tem que buscar QSI. Cara, eu não vejo que vai acontecer isso tão cedo. Eu não vejo o grupo QSI, eu não vejo tão cedo um investidor externo desse peso entrando aqui no Brasil. Então, o meu medo é que a pressão do Bahia, o fato do Vitória não ter conseguido dar um passo à frente, de fazer um campeonato mais tranquilo, tudo isso fique criando umas coisas, assim, umas minhocas, como a gente fala na cabeça do torcedor, que meio que tirem o foco do que o Vitória precisa, que é fazer Série A mais sustentável, sabe? Montar times dentro do seu perfil para sobreviver dentro do seu perfil. Enfim, um modelo mais sustentável de clube até que apareça um investidor de fato e não ficar querendo apressar esse processo todo. É isso, tá? É importante tratar disso nesse momento, né? Porque é um dia de celebração, um dia de reconhecimento, mas é importante tratar desse próximo passo, porque é aquilo que a gente falou. Essa pergunta ela foi muito boa porque ficaram Bahia e Vitória, restam Bahia e Vitória do Nordeste na Série A, e a gente vai mergulhar nesse tema mais especificamente daqui a alguns minutinhos. Antes disso, eu queria só passar de forma bem rápida, tá? Só para a gente ilustrar o que aconteceu nesse campeonato com o Vitória. Aqui a gente tem o Vitória em amarelo, o 16º lugar em azul, tá? O Vitória aqui lutou aí demais para ficar, né, acima da 17ª posição. Impressionante, tá? né, velho? Time que batalhou demais esse campeonato todo para chegar e que jogou o campeonato todo nessa faixa. Isso é importante dizer. Tem algumas distorções aqui, tá, Celso? Nesses números mais elevados, que só ficaram assim depois que os jogos atrasados aconteceram. Na prática, não foi esse que o campeonato que o torcedor do Vitória viveu. Ainda bem pro Vitória. Ainda bem pro Vitória, justamente. A gente fala muito do dano dos jogos atrasados para quem tem os jogos atrasados. O Vitória nunca teve. Isso. O Vitória foi um dos pouquíssimos clubes que passou o campeonato inteiro. Ainda que em determinado momento isso foi um problema, porque a gente olhava assim, aí tava lá o Vitória e tal, mas fulano tem 2 jogos a menos, fulano tem um jogo a menos, assim, isso esse drama, mas pro Vitória, Fred, eu acho que durante parte do campeonato isso pesou contra, que a gente muitas vezes falou, ó, fica essa observação, só o Vitória tem 18 jogos na 18ª rodada, só o Vitória tem, tô chutando aqui, nem sei se era o caso, só para dizer, não fez diferença de ter essa lacuna, mas em determinado momento era um peso contra o Vitória. O fato de ele ter jogado. Tá em vantagem. O fato dele estar em dia, na verdade. O Santos, que foi a maior parte do tempo o adversário direto do Vitória nessa briga aí, chegou a ter 2, 3 jogos a menos que o Vitória. Então a gente falava assim, pô, o Vitória tá na frente do Santos, mas assim, são 2 jogos a menos do Santos, entendeu? Então, por isso que eu disse, esse cenário aqui no fundo nunca existiu, tá? Esse cenário aqui, ele existe na matemática quando você atualiza tudo. Aqui a gente tem a pontuação do Vitória mostrando como o efeito Jair Ventura transforma o gráfico, tá? Num gráfico realmente de alta. E aqui para fechar, Vilar, Cássio, Celso, um resumo do que foi a permanência do Vitória nessa tarde de domingo. É inacreditável. 7 de dezembro. Aqui, Fred, só para ilustrar quem estava na zona de rebaixamento nesse horário. A cada horário, tá? Inter e Vitória começaram na zona de rebaixamento às 4 da tarde e permaneceram até às 5h16. O Vitória permaneceu até às 5h37, tá? Meu amigo. E sabe o que é mais surreal, Celso? São 4 times. Só uma combinação não aconteceu. Inter e Fortaleza. Todas as outras combinações se desenharam, tá?
O Vitória esteve caindo com o Inter, com o Fortaleza, tá? Com o Ceará. E com o Ceará. O Vitória esteve de mãos dadas aí no rebaixamento com todo mundo. Foi trocando Teve uma hora de que parceiro. todo mundo girou e o Vitória não fazia o gol. Aí o Vitória faz o gol. O Vitória foi Ah, trocando de parceiro, trocando mas de parceiro e de ninguém- repente largou. Ninguém solta a mão de ninguém, mas com vitória não. O Vitória deu a mão à Série A, meu amigo. É o mais importante. E aqui tá Inter e Ceará, que parecia condenado ali, teve toda aquela conta dos gols. Teve um momento, Vilar, você estava muito focado no Vitória, obviamente, talvez não tenha captado um momento em que o campeonato estava sendo definido nos confrontos diretos. E para você ter ideia, sendo muito sincero, a gente achava que confronto direto nem valia na Série A. A gente já tinha ido para os cartões. A sorte é que os cartões estavam dando o mesmo desfecho do confronto direto. Isso, que era pro... Embora no primeiro momento a gente já viu errado, porque chegou a informação que o resultado não tinha sido 0x0, tinha sido... Na verdade chegou a informação errada pra gente, mas por sorte estávamos certos. E a gente tava certo, por sorte. Por totalmente sorte, né? Vias Tortas. completamente tortas, tá? Então, isso é só o resumo do que foram essas 2 horas, tá? Com muitas alternâncias. Isso. A celebração absoluta e merecida do Vitória e o drama de Ceará e Fortaleza, né? Que a gente já trouxe até aqui.